Olá, me chamo Paulo, eu curso Engenharia de Controle e Automação na Escola Politécnica de Pernambuco e junto com meu grupo, que é ministrado pelo professor Dr. Rubem Carlo Bernanti, eu vou dar prosseguimento com o nosso trabalho. Bem, hoje eu vou falar de duas ferramentas primordiais quando estamos falando sobre o uso do Qt em qualquer aplicação de interface gráfica, que são os arquivos .i e os arquivos .pro. Uma rápida recapitulação sobre o que é o Qt Designer. Ele é uma framework que se baseia basicamente, a framework se baseia basicamente em ferramentas e bibliotecas que estão ali para melhorar o desempenho do software. E o Qt ele é muito usado por softwares profissionais, justamente pela sua fácil maleabilidade das ferramentas e tudo que está inscrito ali no Qt, e também porque ele também é uma plataforma muito visual. Então ele é uma multiplataforma muito poderosa quando nos falamos de interfaces gráficas modernas. Bem, partindo agora para a importância dos arquivos .i e os arquivos .pro, eles são uma base organizacional para o Qt. Então, eles basicamente organizam tudo o que acontece no projeto da interface gráfica. O arquivo .i ele é muito importante porque ele permite que você crie uma interface gráfica sem necessariamente escrever o layout na mão, o que já economiza muito tempo e melhora muito a produtividade. Já o arquivo .pro, ele é basicamente o coração do projeto, o corpo do projeto. Então, nele você pode organizar as bibliotecas, nele você pode organizar cada parte do projeto e como ele deve ser compilado. E já que agora você entendeu a importância desses arquivos e como eles podem nos ajudar a melhorar a produtividade, vamos partir agora para a parte prática no Qt em si e vamos ver como ele funciona na realidade. Bem, pessoal, dando prosseguimento com o nosso vídeo, vamos agora partir para a parte prática, em que vamos abrir, fazer, né, no caso, uma interface visual dentro do Qt Design. Então, partindo agora, diretamente, a gente está aqui no terminal PowerShell e a gente vai estar abrindo o Qt pelo terminal, tá? Para não ter que abrir pelo Windows, que dá muito mais trabalho. Então, dentro de uma distro que eu já baixei, a distro Debian, eu já entrei nela, tá? Então, digitando esse comando aqui, a gente vai estar abrindo diretamente o nosso querido Qt Design, ok? Bem, eu já tenho salvo aqui a janela que a gente vai estar trabalhando e eu vou estar explicando o que é cada widget, label, enfim, tudo que está acontecendo aqui dentro dessa janela. Bem, nesse lado esquerdo aqui vai estar tudo que a gente vai estar adicionando na janela, tá bom? Então, sei lá, tem coisas que eu também não sei ainda tudo, mas são tipo listas, é, a gente vai conseguir colocando aqui, escrevendo, vamos ver, botões, essa classe aqui é a principal classe, que já está escrito aqui também, botões, deixa eu ver, listas que vocês já viram, lista de itens, texto que a gente consegue colocar, data, calendário, gráficos, então são várias coisas que a gente vai estar vendo, só que as principais são quais? São os labels, tá? Labels é como se fosse é, um, uma caixinha de texto mesmo que a gente vai estar vendo. Então, tudo isso aqui, ó, nome, e-mail, senha, tudo isso são os labels, tá? Se a gente arrastar para cá, ó, a gente já consegue fazer um text label, tá bom? Então, beleza. Esses aqui, que eles são line edit. Então, aqui a gente não vai conseguir fazer nada, tá? Teoricamente é para a gente escrever aí, colocar um nome, e-mail, só que aqui não vai conseguir fazer nada, porque aqui só tem o que é visual, o designer dele. Então, nada está funcionando aqui ainda, por enquanto, tá bom? Então, esses quatro aqui são line edit. Esse daqui já não é um line edit, ele é um combo box, tá? Porque como é um sexton, a gente tem as opções de escolher. Então, quando a gente clicar na setinha, quando já estiver funcionando, a gente vai conseguir ver as opções aqui, ó. Se você clicar, já está escrito. Então, se a gente quiser adicionar um, ó, novo item, e se quiser tirar, é só tirar aqui, ó, menos, tá bom? Então, tudo certo aqui. E aqui, basicamente, é só a gente trazer um date edit, tá? Exato, nascimento aqui é um date edit. Então, basicamente isso. E os botões, tá? Aqui também é um label, tá bom? Aqui em cima.
E aqui são os botões, que são nossos objetivos, né? De cadastrar o acesso e de cancelar tudo. Aqui do lado direito, cada widgetzinho que a gente conseguir apertar, ó, vai ter várias propriedades de editar tamanho, coordenada em X, coordenada em Y, a gente vai conseguir editar. Então, se botar aqui 100 no nome, você pode ver que ele já vai subir, porque ele é de cima para baixo, tá? Então, a gente consegue editar isso também. A gente consegue editar a paleta de cores, tá? Dá um trabalhinho também, mas dá para editar a fonte da letra. Enfim, várias opções que a gente consegue. E aqui são as opções próprias do widget. Então, nesse caso, como é um Keyline Edit, então essas opções aqui só mostram para um Keyline Edit, tá? Se for tipo um label, então ele vai mostrar coisas para o label, tá bom? E aqui é o principal de tudo, no código, que é o object name. Então, basicamente, você pode ver ó, que são meio que variáveis. Cada widgetzinho desse são variáveis. Então, aqui ó, ele tem o próprio nome. Esse aqui é o Edit 2, 3. E a gente vai precisar saber eles. Não precisa saber, mas a gente vai precisar diferenciar eles na hora de codar, ok? Então, sabendo isso, usa básicazinha, a gente vai estar salvando com Ctrl S no nosso querido computador mesmo. E com isso a gente vai partir para o nosso querido servidor, tá bom? Então, partindo aqui para o PowerShell, vou estar abrindo outra janela aqui, tá bom? Eu vou ter o seguinte, eu vou primeiro ter que mandar esse arquivo que eu salvei no meu computador, que eu salvei como formulário.ui, eu salvei como um arquivo UI, que vai estar em XML, e vou mandar para o servidor, o nosso querido Draco. A gente vai estar usando esse comando aqui, tá? SCP formulário. Vocês podem ver que vai estar exatamente nesse caminho aqui o nosso arquivo, tá bom? Tá, entrei aqui já no nosso servidor Draco, porque o servidor Linux a gente usa na nossa cadeira de programação, professor Ruben. Você pode ver que está exatamente naquele caminho que a gente digitou no comando SCP, tá bom? Então aqui vai estar o nosso arquivo em XML, tá? Ele vai estar salvo em formato .i. Tá bom. Então agora vamos partir para entender como é que realmente isso funciona em forma de código. Primeiramente, a gente vai estar gerando esse arquivo UI online formulário.h. Como vocês podem ver aqui, ele é basicamente o cabeçalho, ou seja, tudo que vai estar acontecendo ali na janela. Então, posições, funções dele, nomear, enfim, de onde está indo, tipo, cada função está indo para determinado widget. Então a gente consegue editar, manipular tudo aqui. A gente consegue também manipular pelo arquivo que está em XML, esse arquivo aqui, só que vai dar muito mais trabalho. Então a gente consegue, pelo meio desse comando wiki, gerar esse arquivo aqui, fica muito mais fácil a nossa vida. E para conseguir compilar, a gente vai ter que ter a nossa querida main, é claro. Então, olhando aqui a nossa main, a gente vai estar entendendo basicamente como vai conectar esses sinais da janela via código, ok? Depois que a gente carrega o arquivo .i. Então, tendo aqui nossa main, das bibliotecas, dentro dela a gente vai ter os dois botões, que tudo vai estar gerando basicamente em torno desses dois botões, tá? O botão que é o nosso principal objetivo, que é o de cadastro, a gente vai estar vendo aqui que vai ter que criar essa função QObject, connect, que vai estar basicamente dentro, no argumento dessa função, eu vou ter o seguinte, eu vou ter o nome, o object name, aquele que eu mostrei antes, que no caso, para esse botão cadastrar, o nome já salvou automaticamente como esse aqui, tá? Isso, DVD 22, então esse é o nome do object name, então tem que estar exatamente a mesma coisa aqui na main. A classe dele, que é push button, então para ele funcionar, para ele realmente clicar, eu vou estar colocando isso dentro do argumento, e dentro dele, ou seja, para conseguir fazer o cadastro, eu vou ter que colocar todas essas opções, tá bom? Então, cada line editzinho dele é uma string. Vocês podem ver, ó. E cada line edit tem o seu nome. Então, no nome é edit 1, line edit 1, no e-mail é line edit 2 e assim vai. Aqui eu tenho uma condição de que se a senha de confirmação for diferente da senha que eu coloquei, e vice-versa, a senha que eu coloquei for diferente da senha de confirmação, vai dar um erro e não vai conseguir cadastrar. Ele vai mostrar essa mensagem box aqui, que vocês vão ver como é que vai estar funcionando quando eu rodar. E aqui, no caso, se for cadastrado, vai estar aparecendo a mensagem de sucesso, tá bom? Então, quando a gente aperta o botão cancelar também, vai estar fechando tudo, né? Vai estar quitando de tudo. Então, botando a mão na massa. As opções de data e de sexo não vai aparecer aqui porque elas já são meio que
autônomas, vamos dizer assim, a gente não precisa colocar ela funcionando aqui, tá bom? Mas enfim, eu já compilei aqui, já vocês podem ver que já está aqui o executável. Então vamos rodar ele aqui para ver como é que está funcionando. A gente para isso vai ter que usar um aplicativo chamado Xmig, tá? Nesse caso não está rodando, eu vou ter que colocar ele para funcionar de novo. Então eu vou colocar ele agora e já volto. Bem, pessoal, eu já consegui colocar ele para rodar aqui, o nosso querido Xmig. Então vamos lá rodar para ver como é que ele está funcionando, ok? É só ver ele como formulário e tá. Ele abriu aqui em segundo plano, como vocês podem ver, tá? Ele tá rodando aqui. Então, abrindo a janelinha aqui, a gente vai ter aqui, ó, formulário de cadastro exatamente como estava no Qt Designer. Só que agora a gente consegue editar, tá? Então, eu consigo colocar o meu nome, consigo colocar o e-mail. Deixar desse jeito mesmo, não vai fazer diferença. Eu vou testar uma senha diferente aqui para ver se pega. Eu consigo editar aqui, ó, o sexo, tá? Consigo editar a data. Nesse caso aqui, a data vai até 12. Ó, deixa eu editar aqui. Vai até 12, tá? Eu não consigo colocar 13, eu só posso colocar até 12 porque é primeiro mês, depois dia, depois ano, tá? Então 12, 27, sei lá, do 10, 2010, tá? Então vou tentar cadastrar. Opa, não pegou. Por quê? As senhas estão diferentes aqui. Então vou colocar a mesma senha, vou cadastrar, ele falar que o cadastro foi realizado e se eu clicar em cancelar, ele vai sair. Então, é basicamente isso o resumo de como conectar cada sinalzinho as nossas janelas por meio do código, ok? Bem, pessoal, vamos agora para a próxima parte do vídeo, em que iremos falar basicamente sobre o que é o arquivo.pro. De forma um pouco mais detalhada, o arquivo.pro é o arquivo de configuração principal do projeto Qt, tá? Ele gera automaticamente os makefiles que são que servem para gerar os comandos de compilação de acordo com os arquivos e as opções que foram definidas pelo usuário, né? E é aqui no .pro, arquivo.pro, que vamos declarar quais arquivos fazem parte do projeto, quais bibliotecas vão ser utilizadas, adicionadas e quais configurações queremos aplicar na hora que formos compilar, ok? Então vamos entender basicamente como é a estrutura bem simples de um arquivo .pro, ok? Para a gente conseguir criar, vocês podem ver que a gente não tem nada aqui, como é que a gente faz para criar esse arquivo .pro, tá? Então tem um comando que se baseia nisso aqui, ó, que é make-project. Basicamente isso, a gente vai estar criando o nosso querido arquivo pro, ok? Para conseguir organizar tudo. E abrindo aqui o arquivo .pro, a gente vai ter isso aqui, tá? Que eu vou explicar. Essa basicamente é a estrutura do arquivo.pro, que é a forma mais simples possível, tá? E eu vou explicar cada partezinha, como funciona. Bem, partindo para o template, ele é basicamente a função, como está se comportando na real. Então, está se comportando como se fosse como se fosse um aplicativo, o template. O target é como se fosse o apelido que você vai dar para a sua janela, né? Que é o app, vamos dizer assim. E no caso que como a janela que a gente criou, a gente compilou como formulário. Então, o nome aqui target vai ser formulário, tá? Include path. É basicamente aqui que a gente vai adicionar o editar bibliotecas externas. Então, as bibliotecas que você quiser adicionar aqui, nesse caso, para a sua interface, você vai editar aqui, ok? Então, coloca o caminho que você desejar. Então, basicamente aqui você vai estar colocando o caminho no seu Windows, então, sei lá, barra usuário, tá? Usuário barra include, enfim, onde você armazenou a biblioteca, você vai estar colocando o caminho e ela vai estar vindo para cá. Então você consegue editar o seu arquivo Qt, tá? Bem,
Os inputs. O que são os inputs agora? Bem, basicamente, cada um deles vai servir basicamente para isso. Os sources, o forms e o headers, eles listam os arquivos do nosso projeto. Então, como vocês podem ver, ó, esse headers aqui, ele é o nosso arquivo UI, que no caso que vai ser o que está ali no Qt, tá? E com isso a gente vai estar incluindo ele nessa main, né? Na CPP. Então a gente consegue editar tudo que está na janela, né? Como se fosse o Qt em forma de código aqui e consegue jogar para cá para main, que é os sources, né? Tudo que está em CPP vai estar em sources. E o forms, que é o arquivo .i, tá? Então, o headers aqui é como se fosse todas as bibliotecas, né? Tudo .h, .hpp, tudo vai estar aqui no headers também, tá? E uma coisa interessante de mencionar também é interessante de colocar isso aqui, qt, calma, qt mais igual, aí no caso aqui, se a gente colocar widgets, tá? É basicamente como o modo do Qt. Então, no caso aqui, vai estar se comportando como uma janela gráfica em si, tá? Então, tem várias opções para você colocar aqui. Nesse caso, o widget vai se comportar como uma janela gráfica, beleza? E se a gente colocar assim, ó, core GUI, tá? Core GUI. Então, basicamente, aquelas partes do QT em si, tipo a parte lateral, a parte mais embaixo na lateral ali, então você pode perceber que vai estar sendo como se fosse o corpo, você vai estar adicionando todas aquelas estruturas, aqueles objetos, aqueles elementos ali, vai estar adicionando aqui. Então, é interessante você colocar isso também para estar ativando o funcionamento do seu código, tá? No seu arquivo.pro também organizar ele direitinho. Então, é basicamente isso. Interessante também salientar sobre a existência dessa opção aqui também, que é config mais igual. Por exemplo, se eu botar debug aqui, então todas as apurações que estão acontecendo na janela, ou seja, tudo que você fizer, por exemplo, sei lá, eu fechei a janela, cadastrei o meu acesso, ele vai estar mostrando no terminal o que vai estar acontecendo ali, tá? Então, debug também vai estar sendo uma opção para a organização do que está acontecendo, né? Então é isso. Bem, agora que você já sabe como utilizar os arquivos .i e configurar seu projeto .pro, nós vamos fechar esse vídeo e vamos fazer uma conclusão e extrair o que a gente aprendeu com isso, tá? E também os conselhos para vocês que vão trabalhar com desenvolvimento Qt, tá? Primeiro ponto, integração com versionamento. Como assim integração com versionamento? Basicamente, você tem que ter cuidado com os arquivos que vocês estão usando um sistema de controle de versão, tá? Então, basicamente, os arquivos que vocês podem versionar são somente os arquivos, ó, .ui, .pro, .cpp e .h. Ok? Arquivos tipo UI, underline, formulário.h, makefile, build, todos esses evitem versionar, ok? Uma dica prática também é você poder usar esse comandinho aqui que é o git.git ignore, tá? Para facilitar, para ajudar um pouco a sua vida, ok? Próximo ponto, organização de projetos multiplataforma. Como assim? Manter uma estrutura de pastas organizadas, separando coisa por coisa. Por exemplo, sei lá, barra src vai ser o quê? Vai ser código fonte.
tá? O código fonte de todo o seu... Ah, não, então você vai ter aqui .cpp.h, tá bom? Barra UI, vai ser os arquivos UI, tá? Arquivos.ui. Barra resource, barra resource, tá? Então vai ser o que? Vai ser imagens, fontes e etc, tá? E assim por diante. Então separem e organizem bem para não atrapalhar a vida de vocês quando trabalhar com multiplataforma QT. O terceiro ponto é separar a lógica da interface. Então vocês viram que a gente tem a parte de codar e tem a parte da interface. Então cuidado para não misturar, deixar junto a lógica de negócios num código de interface, até por aquela parte eh, da parte de nomear os objetos, ok? Então tenham cuidado para separar e cuidar do layout dos arquivos .i, tá? Crie suas classes controladoras, main, window, controller, etc. Então, tomem cuidado nessa parte para não misturar e complicar também a vida de vocês, ok? Bem, o próximo ponto, para finalizar, é criar aplicações mais complexas. Lembra que eu falei que a gente só tinha feito uma janela, mas eu também tinha falado que a partir, por exemplo, daquela opção de cadastrar, você poderia partir para outra janela e com isso você se organizar como se fosse mesmo um próprio site que você criou, um próprio aplicativo, né? Como dizia ali no arquivo.pro, está em forma de app. Então, agora que você domina os arquivos .i e .pro, você pode partir, por exemplo, para integrar banco de dados, ou seja, armazenar memórias. Como você pode fazer isso? Por exemplo, pela parte no arquivo.pro, você pode digitar assim, qt mais igual SQL, que ele vai estar integrando um banco de dados com o qt, tá? Trabalhar com redes, você vai estar usando qt mais igual network, tá? Network. Trabalhar, criar gráficos, então você vai ter qt mais igual a charts. Por aí vai. Então você tem que explorar. A partir dessa base que você tem, você pode explorar e ver novos exemplos prontos que vem também com o Qt Creator, tá? Então, como conclusão, a gente tem que um projeto Qt bem estruturado, ele também pode trazer mais produtividade, ok? Uma separação de responsabilidades, controle de versão, é o primeiro passo para você criar aplicações mais robustas e profissionais e produtivas. Então, a dica que eu dou é que você continue praticando, explorando os módulos que você pode usar do Qt, além das janelas que a gente tem, e principalmente manter seu código limpo, estruturado, para ser bem produtivo. E com isso, nos vemos no próximo vídeo.